Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne para a nossa última atividade do dia de hoje, a nossa palestra pública. Nós temos hoje a satisfação de receber mais uma vez a nossa querida irmã Naida Mota, que vai nos falar de um tema muito interessante, né? Sobre pais e filhos. Então sejam bem-vindos, dando início então à nossa atividade. Nós vamos convidar o nosso irmão Sérgio Miller para fazer a prece inicial. Senhor Jesus, agradecendo a Ti, Senhor, a nossos benfeitores familiares e pessoais, por terem nos trazidos aqui nesta noite. Noite abençoada, porque vamos receber a nossa irmã com este tema importantíssimo para as famílias, para os nossos filhos. E bem tu disseste, Senhor, que as crianças têm um componente evolutivo para as famílias, para os pais. Quando tu colocastes um destes pequeninos no colo e dissestes que o reino dos céus é para aqueles que se assemelhassem as crianças. Abençoa, Jesus, a nossa noite. Abençoa os irmãos que vieram aqui atrás de um lenitivo, de um socorro para as suas dores. Abençoando também a nossa irmã Naida. Assim, Pai, com o nosso coração pulsante de alegria e de otimismo, que a Tua paz nos envolva nesta noite abençoada. Que assim seja, Pai querido. Muito obrigado. Caríssimos irmãos e irmãs, já como abordado pelo nosso irmão na nossa prece inicial, na nossa prece de harmonização, pais e filhos são espíritos, né, que se encontram na Terra para a evolução mútua, com os pais provendo o corpo físico, a educação moral, e os filhos trazendo o aprendizado de outras vidas, sendo os laços construídos por afinidade, por provas passadas, não apenas por biologia, né, mas com o objetivo de crescimento e de amor. Eu passo então aqui a palavra para a nossa querida irmã Naida Mota, que vai abordar esse tema para nós na noite de hoje. Boa noite a todos. Prazer grande estar aqui de novo na casa, fazendo esse trabalho abençoado da palestra. Tivemos uns imprevistozinhos com a tecnologia, mas faz parte da vida atual, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pais, filhos e família, né? E fazer algumas reflexões necessárias, que às vezes a gente faz parte do processo, mas a gente não para refletir, inserido onde estamos, para chegar onde. E como o companheiro acabou de falar, né, o papel espiritual da família
é um processo de crescimento, de evolução e de reparação e resgate, né? Todo mundo sabe que na família temos sempre um elemento com mais dificuldade, que nos coloca mais à prova. Semana passada eu visitei um amigo que está internado no hospital psiquiátrico, e o colega dele que estava lá, ele tem um sobrinho pequenininho, 10 anos. Mas é um menino assim, diferente, e ele olha para esse meu amigo que está lá, que viu ele nascer, ele diz assim: você está feliz aqui entre nós? Do nada. Está lá brincando, e daqui a pouco ele senta e olha assim: você está feliz aqui entre nós? Aí diz que ele baixa a cabeça e fala: Naida, eu não sei nem o que eu respondo, porque eu não sei o que ele quer saber. Então, assim, crianças hoje estão assim, nesse nível de sintonia, de percepção, de sensibilidade, porque com certeza essa criança ela vai ter uma sensibilidade espiritual, né? Falei com o tio dele que estava lá, né? Falei, fica de olho nele. Mas uma das reflexões, assim, no amplo contexto da família, é o início da humanidade. Toda a humanidade, todo um povo, toda uma sociedade começa com a célula original, que é uma família. Então, a nossa responsabilidade em estar numa família, ter vindo de uma família, e a nossa família está aumentando futuramente, é uma reflexão muito interessante que a família, o termo, o Instituto Família, nos leva. Essa percepção de presente, passado e futuro que a família nos traz, às vezes a gente não percebe, é vivendo o dia a dia, mas eu hoje aqui, cada um de nós é fruto de uma família. Então, hoje, quando a gente fala de família, eu posso olhar para trás, olhar onde eu estou, no meu presente de família, e na minha família que está crescendo e que está crescendo ainda, né, Tânia? Os sobrinhos, os netos chegando. Então, o processo de desenvolvimento familiar, ele é muito grande. Então, quando a gente toma consciência que o nosso legado, enquanto dirigentes de família, é para a humanidade, nós temos que ter uma reflexão muito assim, centrada, equilibrada, sobre o papel da família, porque o legado que a gente deixa na humanidade são os filhos que de nós vieram. Filhos, netos, sobrinhos, netos, nossos avós, nossos bisavós, tataravós. É uma linhagem da espécie humana que às vezes a gente está tão dentro que a gente não para ver assim nesse contexto do que ela nos fez hoje, né? E quando eu atendo famílias ou pessoas, às vezes as pessoas dizem assim: mas você não sabe a minha família como é difícil, Naida. A minha mãe, o meu pai, e o meu tio, e o meu irmão. Eu falei, mas é graças a essa família que você está aqui com a gente. Independente da dificuldade que a doutrina nos fala, que faz parte da nossa evolução, as dificuldades, né? Então, eu tinha colocado, assim, nós vamos falar um pouco sobre a tarefa dos pais, a necessidade dos filhos e o andamento familiar. Mas no livro que chama Minutos com Chico Xavier, que é do De Lucas, né? Ele diz assim: a missão dos pais, levar um ser da completa dependência à mais completa liberdade. Então, é um ciclo muito complexo, como a gente vai fazer umas reflexões lá na frente. O ser humano, da espécie humana, ele fica muito tempo sem autonomia e demorando muito a desenvolver a sobrevivência. Porque se a gente larga, às vezes, um cachorrinho aí recém-nascido ali, ele vai se virar, ele vai dar o jeitinho dele, vai catar alguma coisa. Mas se a gente largar um bebê, ele não vai. Ele vai ficar ali mesmo. Então, a doutrina nos diz assim: os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado Instituto da Família. Isso é uma citação de um guia, num livro de Chico Xavier, que chama Cartas de uma Morta, Maria João de Deus. Então, é uma citação do livro, e vem assim, o guia, né? Então, repetindo, os pais da terra, nós, não somos criadores,
e sim zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Então, quem cria os filhos é Deus. Tanto que tem uma linha aí agora que fala em genética espiritual, eles dizem que, na verdade, pais e filhos são irmãos, porque o pai de todos é Deus. Então, iniciando uma das tarefas dos pais, a gente pode começar com aqueles maiores, né? Amar, proteger, guiar, educar com limites. Esse é um ponto fraco hoje na nossa sociedade. Regras, limites e disciplina, que já vem da origem nossa de família. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo essa reflexão. Educar moralmente, que hoje uma das grandes causas do sofrimento humano chama-se moral. Ensinar a serem úteis, independentes e responsáveis. Introduzi-los no mundo social com suas regras. Quem tem jovens hoje ainda na família, a gente vê que a juventude hoje está com muita dificuldade em respeitar regras. E isso hoje está causando um nível de humanidade em sofrimento. Por isso que família tem a ver com humanidade. Então, quando a gente fala de família, é ali naquela origem que a gente pode melhorar o nível, a psicosfera da Terra, melhorando a estrutura familiar que temos. Porque é ali que é a origem. Então, se ali origina coisas ruins, origina também coisas boas. Mas nós precisamos refletir o que precisamos mudar. Porque bom do jeito que está, não está. Então, família é um ponto de início muito importante. Com amor, estabelecer autoridade, disciplina e despertar a espiritualidade. Chico Xavier diz que essa responsabilidade do despertamento da espiritualidade é na família. Porque como somos seres espirituais, esses espíritos que vêm para a nossa família, eles têm que ter essa sensibilidade e saber, como aqui eu vou dizer daqui a pouco, que os pais têm que ter a consciência que filhos têm missões a cumprir. Se a gente acha que tem que viver o momento agora, isso aí eu resolvo depois, às vezes ficou tarde. Está aí o papel da evangelização gigante dentro das casas espíritas. Porque ali se planta uma semente. Se essa semente vai florescer, vai dar fruto, a gente vê depois. Mas o papel dos pais, tem pais que conversam comigo assim, Naida, eu não dou linha espiritual nenhuma, depois ele descobre. Eu falei, não, você dá a sua, depois ele faz o que ele quiser. As coisas estão invertidas, criança não tem autonomia para fazer ter decisões ou escolhas. Ele ainda não viveu o suficiente para chegar nesse nível de escolha e decidir. Então, o pai tem obrigação, inclusive perante a lei da sociedade civil, de orientar, proteger e despertar o que a criança precisa. Lá na frente, ele vê o que ele vai fazer da vida dele, mas pequenininho, não. A responsabilidade é nossa com muita clareza, né? Evitar que jovens imaturos sejam pais ou mães. Hoje está acontecendo demais. Se vocês pegarem as pesquisas de gravidez na adolescência, é uma coisa muito preocupante. Por quê? Quem serão as mães desses bebês de 13, 14 anos, de 15? Os avós. Quem vai criar essas crianças são os avós. Se não, botar pela porta fora. Como eu já peguei aqui em Sobradinho, ela falou, você só volte para casa quando você tiver arrumado alguém para dar o bebê. Enquanto você não encontrar, você não volta. E ela caiu na minha mão lá na Associação de Mulheres Vítimas de Violência. Mas por que a gente diz que não é para serem? Porque eles não têm prontidão para cuidar do outro ainda. Faltará amor, autoridade e espiritualidade, porque essa menina, ela não está pronta, não só fisicamente. Fisicamente a gente pode até pensar assim, não, Naida, fisicamente ela está, tanto que ela menstruou e engravidou. Mas e emocionalmente e espiritualmente? Não tem como cuidar, ela está em formação ainda, como é que eu vou dar para o outro que está nascendo o que eu ainda não construí em mim?
Então, essa criança já vai vir nessa energia de concepção, de culpa. Eu não devia ter engravidado do meu namorado, minha mãe vai botar pela porta fora, meu pai não vai aceitar. Então, vai ser esse tipo de gravidez que, com certeza, como nós vamos falar daqui a pouco, não vai ser um bom produto social, se é que a gente pode dizer assim. Mas seres humanos são produtos de um casal, de um casamento, que, dependendo da educação que ele vai ter, da orientação, é que a gente vai ver qual foi o nosso produto inserido na sociedade, né? Então, lembrar que nunca estarão sozinhos, isso a doutrina não deixa muito claro no Evangelho, na tarefa abençoada da paternidade. Deus é o Pai de todos. Então, quando Deus concede a bênção da maternidade e da paternidade, Ele vai estar ali sob a proteção dEle por ser seu filho que está vindo. Então, como eu disse lá em cima, nós não somos criadores, nós vamos ser zeladores dessas almas sob o cuidado de Deus. Então, às vezes, eu escuto os pais assim, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço, eu vou largar para lá, está mexendo com droga, agora começou a roubar, eu não vou correr atrás de fazer mais nada, não. Mas a responsabilidade dele não vai acabar. Por isso que a culpa vai vir. E vai ficar ali martelando, né? Ter consciência de que filhos têm missões espirituais a serem realizadas. Essa criança hoje está pequenininha, está bebê, está inocente, está sem autonomia, está sem saber se proteger, mas amanhã nós temos que ter essa perspectiva de futuro, porque esse futuro desse ser vai depender dessa origem dele, como é que foi. Então, quando a gente trabalha com educação, né? Quando a gente está fazendo um planejamento, vamos dizer, de um curso de médico. Aí a gente senta, monta a grade curricular, os parâmetros. Eu vou contratar médicos nesse vestibular para trabalhar na comunidade, no Rio de Janeiro. Então, os meus parâmetros, as minhas matérias, o plano que eu faço de ensino, ele tem que convergir para sair, no final, um produto que trabalha na comunidade. Eu não posso deixar esse menino que fez um concurso para ser médico da comunidade, quando ele estiver formado, ele dizer, eu não quero ir para a comunidade, eu quero ser pesquisador. Falei, não, você prestou concurso e você vai ter que ser um produto que eu estou precisando para a sociedade. Então, essa comparação que eu estou fazendo é porque quando a gente fala de filhos, a gente tem que pensar assim, que adulto, que ser, que cidadão eu quero na sociedade? Que o meu filho seja? Qual é o meu desejo? E eu tenho que começar a criar, cuidar, proteger aquela criança de maneira que, no final, saia uma pessoa do bem, sereno, tranquilo, como o Chico diz, independente, autônomo, produtivo e útil. Porque se eu não tenho um direcionamento do que eu quero, eu não sei o que eu faço para alcançar. Sêneca diz para a gente que aquele que não tem uma direção e um objetivo, não tem como pedir um vento favorável. Se eu estou em alto mar, perdido, não sei aonde que está o continente, eu vou pedir um vento para onde? Se eu não sei para onde eu quero ir. Então, a vida, o desenvolvimento, a educação, ela precisa ter um objetivo. Eu preciso sonhar com um filho do bem, bondoso, caridoso, que viva num casamento bom, que não seja um cara de confusão, de vício, de aprisionamentos mentais. E eu tenho que ter uma criação dentro da minha casa, da minha família, que propicie isso. Porque eu não posso desejar assim, se eu bebo, meu marido bebe, ele cheira, eu fumo. Não, mas eu vou ter uma pessoa do bem. Pode ter. Porque o ser, ele não é só o que a família deu, não é só genética. A gente sabe que o ser, ele vem de outras vidas, é um espírito que já encarnou várias vezes, tem a influência da sociedade, da cultura, que nós vamos falar aqui agora, de escalas de valores, mas eu posso desejar que aquele meu filho seja assim, e vou me esforçar para tal. Pode fugir da minha regra? Pode. Eu atendo casais na casa espírita que ele diz assim, eu vim aqui para a senhora me dizer onde eu errei.
que o meu filho está vendendo droga, ele ontem dormiu na rua, 3 dias está na rua. Eu dei tudo que eu pude, eu dei bom exemplo, eu tenho uma vida honesta, meu marido também, mas o meu filho desandou. Pode acontecer? Pode. Por isso que o ser humano é um desafio. Eu faço tudo que eu acho que está certo, mas o resultado pode ser frustrante para mim. Mas o que eu ganho com isso? Eu ganho a minha consciência tranquila. Que o que eu tinha para dar, o que eu tinha para ensinar, eu fiz, né? Então, aceitar a necessidade de algumas renúncias da vida antes de serem pais. Nós estamos falando de tarefa dos pais, né? O casal, hoje, o que acontece? A maioria das gravidezes, elas vêm surpreendentemente, para não dizer indesejadamente. Indesejada é quando engravida e não aceita e não quer. Mas quando vem de surpresa, às vezes o casal passa a ficar feliz e fica realizado com aquela criança ali, né? Então, esse casal, ele precisa ter um convívio prévio para um conhecer mais o outro e depois vir um terceiro ser ali naquela relação. Porque quando eu já caso grávida, sem ter querido, ou eu caso no primeiro mês eu já engravidei, a vida muda. E se eu não faço essa renúncia que eu estou falando aqui, de coisas que eu tinha na minha vida antes de ser pai, essa criança pode trazer muito desconforto. Porque ele vai perder liberdade. Ele vai perder o tempo dele com as coisas dele. Esses dias eu encontrei com um vizinho, que eu atendi ele mais novo, e agora ele está com 2 filhos pequenininhos. Aí a gente parou na caminhada e ele estava dizendo: Naida, é muito difícil ser pai. Falei: é mesmo, cara? Eu também acho que deve ser. Aí ele falou: eu tinha minha academia, eu corria, ele é da PM hoje, eu corria, eu dava aula ali, ganhava meu dinheirinho. Acabou meu tempo, Naida. Meu tempo agora é pai, é escola, é comer, é banho. Cara, vou falar para você, não posso falar para minha mulher, não. Mas sabe que eu estou cansado de ser pai? Eu falei: como assim, cara? Quantos anos tem o teu menino? Um tem 3, o outro tem 6. Eu falei: tu já está cansado? Como assim, cara? Tu tem que ter estratégias. Está funcionando? Oh, que beleza. Deixa eu me situar onde eu estou. Tá. Então, assim, foi engraçado, porque ele foi assim muito sincero comigo. Ele falou: Naida, tu não tem me visto caminhando. Aí eu falei: não. Aí ele falou: como é que eu caminho, Naida? É coisa o dia todo. Eu só paro no meu trabalho. Porque aí eu esqueço deles um pouco. Falei: cara, a gente vai ter que conversar mais um pouquinho, porque alguma coisa não está encaixado. Mas então, assim, deixa eu ver onde que eu estou aqui. Precisa ter um tempo de convivência, aceitar a necessidade de algumas renúncias. Tá. Oi, desculpa. Então, aqui, aceitar a necessidade de algumas renúncias de vida antes de serem pais. Às vezes, mesmo tendo tido um tempo enquanto casal, mas uma criança muda a vida toda, né? O casal precisa ter um tempo de convivência antes de serem pais. E um entendimento fundamental: superproteção não é amor. O grave da perversidade de nós acreditarmos nisso daí é porque, investido de amor, a gente acredita que eu tenho que superproteger um filho. E isso cria tanto problema lá na frente, como eu vou fazer uma leitura daqui a pouco do Chico aqui, e aonde ele diz o quanto que isso dificulta e cria sofrimento para essa criança, para esse adolescente e para esse adulto. Mas eu acredito que eu estou fazendo tudo por amor. Tá, a capa é essa, mas não pode ser visto assim. Porque a criança, como nós falamos ali no início, a criança ela tem que ser criada para uma liberdade, para uma plenitude. A criança precisa se sentir pleno, feliz, alegre, ser saudável, gostar da vida. Isso é liberdade. Mas se a gente superprotege, a gente abafa essa liberdade que deveria ser o nosso objetivo. Uma comparação.
Bebês da espécie humana, como eu falei, demoram muito para ficarem de pé. A escala de desenvolvimento que a gente estuda, em torno de 1 ano se fica de pé e caminha. Pode caminhar com 9 meses? Pode. Pode caminhar com 1 ano e meio? Pode. Mas a regra é 1 ano e meio. 1 ano sem autonomia. Precisam de cuidado para sobreviverem. Uma criança miúda assim, ela não sabe buscar nada ainda. Não sabe. Essa é a nossa espécie humana. Cuidado, travas da cultura e valores estão frouxos. Tudo é permitido. Por que esse alerta? Porque hoje a família ela está tendo uma responsabilidade, tendo que ter um empenho muito maior, acho eu, que da minha época. Porque antigamente certo era certo, errado era errado. Podia, não podia, não podia, não podia. Era esquisito, era estranho. Minha mãe dizia, eu não quero vocês, amigos que usem droga. Hoje eu dizia para minha mãe, eu falei, mãe, qual é o defeito? Não era defeito. E se vocês experimentam e gostam? Então a gente não podia ter. Então a minha mãe andava lá, a gente dava festa no condomínio, onde a gente morava no Rio. E no meio da festa era moda apagar a luz. Aí meu pai subia lá para ver quem estava fazendo no escuro. E se tinha droga, se tinha bebida. Porque só autorizou a festa se não tiver droga nem bebida. E a gente muito boba ainda, né? O máximo era dar um beijo na boca e era um acontecimento, né? Que hoje está muito diferente. Hoje, quando eu digo que tudo é permitido, tudo é permitido mesmo. Tanto que a molecada entrando na adolescência, eles ficam muito perdidos para onde eu vou. O que vai sustentar um menino desse? As referências da família. Do amor, do limite, da responsabilidade, da autoridade. Não vai. Não, mas eu queria uma festa, começa 2 horas da manhã. Não vai. Mas todo mundo vai. Você não vai. Está vendo que eu não vou deixar você sair 2 horas da manhã de casa? Chega lá, a festa está lotada. Ou disseram que ia para outro lugar, pai e mãe nem sabia. Então, essa questão de valores e cultura está um fator, vamos dizer, dificultador da educação hoje. Porque a meninada hoje tem hábitos, tem grupos que fazem coisas que nem os pais sabem. Nem os pais sabem. Mas eles precisam se sentir pertencendo dos grupos, mesmo que façam coisas erradas. Agora, se eu tenho introjetado referências positivas, saudáveis, mesmo a minha volta fazendo tudo errado, eu tenho coragem, autoestima suficiente, autoconfiança suficiente para dizer, não dá para mim. Está todo mundo de boa ali, conversando, né? Vamos roubar um pneu ali? Eu preciso arrumar 100 conto para eu cheirar ali, 3 pacotinhos. Eu digo, cara, não dá para mim. Eu não sei nem roubar pneu, eu não sei nem trocar pneu do meu carro, vou saber roubar pneu dos outros. Não dá não, beleza, tchau, boa noite e tal, e saio fora. Mas a maioria não está conseguindo. A força do grupo em determinada idade, ela é determinante. Quando nós do Rio, né, Regina, a gente vê um quebra-quebra no Maracanã, eu fico arrepiada. Porque o cara estava de boa assistindo o jogo, de repente começa uma brigalhada, um quebra tudo, chuta um, chuta a cabeça do outro, e o cara levanta e começa a fazer também. Então, isso hoje tem que ser uma preocupação muito grande da família. Estabelecer esses parâmetros saudáveis dentro desses meninos pequenos. Porque se você quiser introduzir parâmetros saudáveis com 18, com 16, 17, o resultado vai ser muito fraco. Então, a gente precisa estar atento da necessidade da minha responsabilidade enquanto adulto na vida desses meninos hoje. Você vê os infratores como cresceram nas pesquisas, porque eles não têm mais medo. Eu morria de medo da minha mãe pensar em ser chamada na escola. Eu ficava em pânico. Eu era, não de aprontar, mas eu gostava muito de brincar, ter grupo em colégio, e avisava, vamos precisar chamar sua mãe. Eu ficava apavorada. Hoje você chama a mãe, eles nem vão. Você chama pai, nem vão, né? Sejam referências internas fortes de afeto e autoridade, que é o que eu estou acabando de falar. Porque a autoridade, os pilares de sustentação de um ser,
É afeto e autoridade. Se a criança for criada só com afeto, ele vai acreditar que ele é o centro do mundo, que tudo que ele quiser estalar o dedo, ele vai ter. Porque eu amo meu filho não vai passar o que eu passei. Meu filho não vai não ter brinquedo como eu não tive, ele vai ter o que ele quiser. Então, são crianças que são criadas só em cima de afeto na superproteção. Se os pais são muito autoritários, muito brutos, muito de punir, de criticar, de reclamar de tudo, também não vai dar uma criança muito feliz e saudável. Por quê? Essa criança ela vai ser acuada, medrosa, ela não vai ter autoafirmação, ela não vai ter autoestima. Tudo que ela fizer, ela pode ser o melhor aluno. Vai chegar em casa dizendo, mãe, eu tirei 9,5, eu não aceito que eu não tirei 10. Por quê? Porque o nível de exigência paterna e materna foi muito alto. Então, essas crianças, para serem felizes, se sentirem realizadas, vai ser muito difícil. Então, os pilares da sustentação do ser tem que ser os dois. Tem que ter afeto com autoridade. Oi. Isso pode gerar também alguns traumas depois que na adolescência e fase adulta vão se fazer presentes nessa... Sim. Porque fica aquele pai que não tem muita autoridade, vai ficar um adulto que não vai se sentir nunca capaz, né? Se tiver pais muito brabos, muito violentos, que achando que a sociedade também está muito difícil, então esse 8 e 80 também não dá bom fruto, né? Deixa eu ler para vocês aqui um pedacinho desse capítulo de um livro que é assim, Orientação aos Pais, desse livro aqui, Minutos com Chico Xavier. Espera aí que eu estou meio enrolada aqui. A gente vai ficando velho, vai tendo que ter esses apetrechos, né? Então, vamos lá. Então, a maior meta que Chico diz para nós, a que os pais devem aspirar, é que seus filhos se tornem totalmente independentes, responsáveis por suas próprias vidas. Há pais, no entanto, que, a pretexto de não desejarem que o filho sofra, cerceiam-lhe as possibilidades de crescimento, as experiências de amadurecimento, prendendo-os em uma redoma aparentemente protetora, que é a superproteção, que apenas o tornará frágil, inseguro e sem uma boa autoestima. Com o passar do tempo, os adultos devem ser a cada dia menos pais e os filhos a cada dia mais adultos. Intensifiquemos o diálogo com os nossos jovens, fazendo-os ver que eles mesmos são os construtores do próprio destino, os arquitetos de tudo quanto de bom ou de ruim lhes acontecer, por meio do exercício do maior poder que Deus deu ao homem, que é o poder de escolher o seu próprio caminho. A doutrina nos fala no livre-arbítrio, né? Então, como a proposta é liberdade e autossuficiência, e a gente abafa ali, protege, reprime, ou com muita crítica, ou com amor, um amor excessivo. A minha vida é meu filho. Se o meu filho morrer, eu vou morrer junto também. Gente, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado com essas intensidades, né? Então, nesse raciocínio, nós precisamos perceber que a espécie animal, ela traz muitos ensinamentos para a gente. Por quê? Eu vi há pouco tempo o parto de uma elefanta, e é um negócio assim que a gente fica impressionada. Aquele elefantinho nasceu, ficou quieto lá, e ela pegava a tromba, jogava... Não sei se vocês já viram esse vídeo. Joga de um lado para o outro, e joga, e empurra, e até ele dar um grito e começar a tentar ficar em pé, no nascimento. O cavalo é parecido, o bezerro também. Quantos dias o cachorro já começa a sair ali e perturbar, perto da mãe mamando? Agora, a espécie humana, como é um ano para ficar de pé, esse vínculo ele corre o risco de ser um vínculo extremamente prolongado, e com essa relação
de dependência e de amor excessivo. Porque como eu já fiquei 9 meses com ele na minha barriga, depois mais um ano cuidando, alimentando, limpando e segurando para andar, e bota e cuida e protege e tal, essa desvinculação demora. Se o pai e a mãe tiver a consciência que o objetivo é liberdade, é autonomia, responsabilidade, a gente já começa a botar os bichinhos para ficar esperto mais cedo. Mas se eu começo a pensar, não, meus filhos não vão sair de casa, os meus não vão, pode da vizinhança toda sair. Por mim, meus filhos ficam agarrados em mim a vida toda. Isso não é uma afirmação boa, saudável. E os meninos começam a ter medo, né? Se a minha mãe está dizendo que eu tenho que ficar colado, eu acho que eu não vou dar conta de morar sozinho, não. Agora tem esses intercâmbios, né? Que eu digo que são intercâmbios abençoados, que todo menino devia sair de casa. Com 18, 19 anos, devia ter uma experiência de ficar longe do pai e da mãe para ver, para dar valor, né? Para olhar e entender como é que é a vida sem o pai e a mãe ali colados, né? Eu enchi de negócio aqui em cima. Então, deixa eu ver aqui aonde que eu estou. Bom, então agora veio necessidade dos filhos, né? Precisam se sentir amados, protegidos e amparados para o jogo da vida. O jogo da vida não é mão na cabeça. E a cada dia a nossa vida, o nosso sistema de sociedade, ele está mais cruel, ele está mais duro. Então, as crianças que são mais preparadas para essa autonomia, começou a ficar grande, eu ensino a lavar o chinelo, ensino a lavar o tênis, ensino a lavar uma calça, lavar uma camisa, porque amanhã, sair de casa, ele vai saber lavar a roupa dele. Vem cá, vem aprender a fazer ovo. Vem cá, vem aprender a fazer arroz. Esses, se saírem de casa, vão dar um jeito lá. E os que não sabem nada? Eu estou preparando para a vida? Não, não estou. Estou preparando para ficar agarrado em mim. E eu vou viver a vida toda? Eles vão aceitar cuidados a vida toda? Não vão mais. Então começam os conflitos. Quero ficar agarrado. Quero ficar agarrado no meu pai e da minha mãe, mas eu agora já tenho as minhas vontades, né? E começam os conflitos. Precisam de modelos equilibrados e saudáveis para ter segurança interna e referências. Os meninos precisam disso. A conversa, o diálogo embaixo são fundamentais, onde se desenvolve e se conhecem na família. O que a vida hoje está nessa contramão? As crianças hoje querem viver nos quartos, no computador, no celular. Os pais também proíbem celular, mas eles estão agarrados no celular. Então, fazem o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não está mais alinhado com essas referências e essas coerências da educação. Eu posso ficar no celular o dia todo, mas menino não pode, né? Então, quando a gente diz que para crescer, para se desenvolver, tem que ter diálogo, tem que ter convívio, e eu hoje só quero ficar no meu quarto, hoje eu tenho amigos na rede social, esses dias um menino falou para mim, a senhora sabe quantos amigos eu tenho? 200. Eu falei, nossa, que bacana. São da sua vizinhança, da sua escola? Não, são virtuais. Tem amigos? Não tem. Por isso que tem que ficar no quarto, na rede o tempo todo. Esses dias eu recebi um vídeo que uma outra colega nossa, psicóloga, mandou para mim, que a menina suicidou-se, né, com 15 anos, e os pais não entenderam, porque tinha tudo, não faltava nada, aí foram lá no quarto, que uma psicóloga que foi lá visitar a família, falou, ó, olha as coisas dela, para ver se tem uma pista. Ela tinha deixado um bilhete assim, eu só queria conversar. Ponto. E se matou. Né? Então, se a doutrina nos diz que o crescimento, que a evolução é o papel da família, é o aperfeiçoamento, é a gente resgatar, é reparar, mas não tem mais convívio entre as famílias, essa coisa não está ocorrendo. Por isso que esses meninos estão sofrendo, porque é uma necessidade que não está sendo atendida. Igual a espiritualidade. A espiritualidade é uma necessidade do meu espírito que eu ignoro. Eu
Naida, não tem nada a ver. Esse negócio de rezar, de orar, de evangelho, de casa espírita, não sei o que, não sei o que lá. Aquilo ali é um pilar de sustentação dos nossos espíritos que ficam quebrados. E tudo que o meu espírito precisa e não é atendido, ele é causador de doença. Então, quem tem que ter essas noções é o pai e a mãe, que já viveram mais. Não tem o que discutir que pai e mãe têm que saber mais. É ponto. Esses dias eu estava conversando com uma moça e ela estava dizendo para mim assim, o meu melhor amigo é meu filho. Eu divido as minhas dores, meu sofrimento, meus medos, tudo com ele. Aí eu falei, quantos anos tem seu filho? Aí ele vai fazer 13. Aí eu falei para ela assim, mas ele não tem estrutura para ser seu amigo. Você tem que ser mãe dele. Não, mas eu não tenho com quem conversar. Eu só tenho eu e ele. Eu tenho que conversar com ele. Eu falei, isso chega a beirar a maldade. Porque eu boto um peso em cima dele, eu pedi um menino de 10 anos para carregar um saco de 50 quilos de cimento. Ele não tem estrutura emocional para compartilhar isso com você. Aí ela falou, mas se eu disser para a senhora que ele até me aconselha? Então você fica olhando assim e vê que as famílias realmente têm coisas que estão desajustadas, mas que eles não percebem. Pai e mãe não tem que ser amigo de filho. Tem que ser pai e tem que ser mãe. Não é para ser amigo. Amigo ele tem que arrumar outros. Um outro, eu conversando com ele, ele falou para mim assim, Naida, eu adoro ir para o bar com meu filho. Aí eu falei, mas você, quantos anos está seu filho? Naida, já está com mais de 13, daqui a pouco está com 14. Que história espiritual esse filho tem? Será que em alguma vida ele tinha afinidade com álcool? E eu já com 13, 14, eu já levo ele para o boteco? Eu vou despertar uma bagagem que ele já tem dentro dele? Eu, pai, despertando uma coisa que eu sei que não é boa? Não, ele tem que ser homem. Homem tem que sentar em bar. Homem tem que ouvir palavrão. Menino tem que conviver com outros homens também. Eu falei, mas da idade certa, né, meu amigo? Na idade certa. Não na antes ele estar preparado para isso. Mas ele falou, eu acho que o caminho é esse. A minha mulher sempre briga quando ela vê que eu estou levando ele para o boteco. E ele diz que ali não é lugar dele. Mas eu acho que é. Então, ela é mãe, mas eu também sou pai. Então, eu levo. Então, assim, as situações, isso não é difícil de ocorrer. Isso é muito comum. Então, necessidade dos filhos. Precisam se sentir pertencendo ao grupo familiar, protegidos por uma rede do mundo externo. A criança que ela se sente, que ela tem uma família, ela gosta de estar com o pai e a mãe, com os primos, com os tios. Quando sai, mãe, vamos chamar meu tio, mãe, vamos chamar meus primos. Isso é funcionamento normal de família. A criança se sente protegida na família dela. Esse é um dos papéis da família, proteger os filhos, proteger os menores. Maiores protegem menores. Mas a família tem que estar funcionando como família, que não é o que a gente está presenciando ultimamente, né? Então, aí, um grupo de família, eu achei interessante a cara desse moleque pequeno aqui de azul marinho, né? Essa cara emburrada, claro que ele não está gostando muito de estar ali, né? Não sei se é a comida, o que é. Mas essa foto aí, nós vamos fazer uma reflexão lá na frente. Então, assim, quando eu me sinto dentro, quando eu me sinto, eu estou na rua, estou viajando, estou com a saudade do meu quarto, estou com saudade da minha casa, estou com saudade... Sinal que ali é um ambiente agradável e acolhedor e protetor. Mas não é todo menino que se sente assim, não. Eu já atendi menino que me perguntou, que uma vez eu até coloquei aqui, se eu achava que ele era invisível. Aí eu digo, como é que é invisível? Eu estou te vendo. Aí ele falou, não, mas na minha casa eu sou invisível. Ninguém pergunta se eu fui à escola, se eu tomei banho, se eu troquei cueca. Porque meus colegas dizem que os pais perguntam isso. Lá os meus não perguntam. Aí eu falei, mas vai ver que confia. Não, ele todo sujo, né?
Aí ele virou e disse assim, a senhora acha que eu estou sujo? Aí eu falei, eu acho que tu está um pouco. A tua blusa não está muito limpa. Aí ele falou, porque sou eu que lavo. Como é que eu tenho que lavar? Eu falei, você passa sabão e enxágua. Se não ficar limpo, você lava, passa de novo. Depois tu passa de novo. É porque lá eu chego assim, eu fico na rua, porque ninguém fala comigo. E aí, quando eu entro, eu estou com fome, não tem nada para eu comer. Eles comeram tudo. E aí eu vou lavar minha roupa para ir para o colégio. E ninguém diz que eu estou sujo, só a senhora que está falando agora. E eu que aprendi sozinho. Eu acho que eu preciso morar só. Eu falei, como é que tu vai morar só, bicho? Quantos anos tu tem? Aí ele falou, 12. Eu falei, não, 12 anos não se mora sozinho. A senhora é contra? Eu falei, não, eu não sou contra, porque não sou eu que cuido de você. Mas você não tem idade para morar só. Aí ele falou, mas eu já estou até trabalhando. Eu tenho dinheiro para pagar até um quarto. A senhora sabe quanto custa um quarto? Eu digo, cara, não tenho a mínima ideia. Aí ele falou, R$50. Eu falei, que quarto é esse? Aí ele falou, é um quarto dentro de uma casa, de uma coroa que eu achei aqui em Sobradinho. Ela disse, só me cobra R$50. Eu acho que eu já estou pronto. Eu já sei fazer comida, eu já sei lavar minha roupa e já trabalho. Quer dizer, você acha que o ambiente familiar desse menino é acolhedor? Para ele querer enfrentar uma vida sozinha com 12 anos? Nenhum filho de nós aqui pensou em morar sozinho com 12 anos. Né? Então, isso faz essas crianças se sentirem sozinhas, abandonadas. É o pior sentimento da espécie humana, é abandono e rejeição. E hoje, quantos meninos, eu atendi esse menino numa escola pública, que era um grupo que estava planejando suicídio em grupo. E ele era um dos do grupo. Então, assim, a meninada está sofrendo muito e a gente tem que se perguntar, cadê a família? Cadê o papel de um adulto, que ele pode não estar sendo bem tratado? Mas não, esse menino está querendo morar sozinho. Né? Então, vamos falar agora um pouquinho de família, que eu acho que o meu tempo vai acabar, né? Mas falta só um pouquinho. Família, transformação de uma sociedade, de um povo, de toda a humanidade, começa na família. Então, a responsabilidade de nós construirmos um mundo melhor tem a nossa participação. Sociedade conturbada reflete famílias desestruturadas. Porque se a sociedade é um conjunto de famílias e a sociedade está conturbada, sofrendo, aumentando infração, menores infratores, suicídio, vocês precisam ver, não pode ser muito divulgado, né? Que é uma questão de não haver contágio e estimulação. As pesquisas de suicídio na juventude são apavorantes. Agora, tem uns 3 meses, eu perdi a filha de uma amiga que eu vi nascer no Rio de Janeiro, e ela mandando para mim, Naida, vou me matar. Naida, não aguento. Naida, minha mãe está passando cocô na parede. Naida, a minha mãe, a comida pouca, ela joga pela janela. À noite não tem o que a gente comer. Naida, não vou dar conta, sei o quê. Estou planejando. E eu conversando com ela todo dia. Aí um dia ela mandou as cordas. Ela falou, comprei as cordas e eu vou me matar dentro de casa. Aí quando foi no dia seguinte que ela me mandou essas cordas, uma outra amiga de Porto Velho, que a mãe dela é psicóloga também, né, dessa menina que suicidou-se, ela me ligou logo cedo, falou, Naida, a Naya, aquilo que ela falou para a gente que ia fazer, acabou de fazer agora de manhã. Então, assim, essa falta de acolhimento, de solidão, de abandono, está muito forte na nossa sociedade, né? Agrupamentos sem amor não é família. Agora nós vamos fazer umas reflexões sobre as nossas famílias, né? Agrupamentos. Pode ser uma família enorme, de pai, mãe, avô, filho, neto, empregada. Não há amor, não há proteção, não há esse sentimento, não é família. São agrupamentos de pessoas. E nós hoje temos, talvez até perto de nós, agrupamentos de pessoas, né? Laços de sangue não determinam ou não garantem uma família. Isso é uma afirmação muito interessante, porque às vezes a gente diz assim, não, eu tenho pai e mãe ainda, eu tenho 3 irmãos, mas eu não me dou com ninguém. Você ter o mesmo sangue não determina que você está fazendo parte de uma família. Porque família é sentimento, é espiritualidade, é proteção,
eu me sentir no meio desse mundo louco, eu estou protegida. Eu sei que se eu tiver que ir para um hospital, o meu exemplo hoje sempre é o hospital de apoio, porque é onde eu estou indo toda semana. Tem senhoras lá em cuidados paliativos, que é a área do Sérgio. Tem a parte da geriatria, velhinhos que eu vi quinta-feira, eu sei que semana que vem não vai estar mais, que já desencarnaram, sem uma pessoa do lado. Sem ninguém do lado. Aí nessas pessoas a gente faz uma oração, se está dormindo, meio inconsciente, a gente aplica um passe. Mas no fim da vida, como tem vários exemplos aqui no abrigo de Sobradinho, do Bezerra de Menezes, idosos que a gente conversa, ela diz, não, eu sou bisavó, mas eu não recebo uma visita. Eu tenho 8 filhos, eu tenho 15 netos, eu tenho não sei o quê, mas ninguém vai lá visitar. Então, a nossa sociedade, eu acho que insiste em acreditar que se tiver laços sanguíneos, eu tenho uma família. Mas quando é que eu vou ver que eu tenho uma família? Quando eu vou para um hospital. Ou quando à noite acontece um acidente, eu tenho para quem ligar e pedir ajuda. Vem aqui, aconteceu isso. Porque tem gente que diz para mim assim, não tem para quem ligar. Eu fazia muito dinâmica de grupo, e tinha uma dinâmica lá que eu perguntava, você tem com quem contar no momento de dificuldade? Muitas pessoas do grupo diziam que não. E isso dá um sentimento de insegurança da gente diante da vida. Porque existem pesquisas que dizem, quando você faz essa pergunta e a pessoa diz, eu tenho, essa pessoa tem uma outra relação com a vida. Ela sabe que ela tem com quem contar. Eu ficar desempregado, eu ter que morar na casa de alguém, eu tenho amigo, eu tenho um parente que vai dizer, vem para cá, fica aqui comigo. E outras dizem assim, eu não tenho nem para quem ligar e dizer o que eu estou passando. Então, essa insegurança, ela é uma sombra nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. Como eu tinha uma amiga, até faleceu, fez 1 ano agora em novembro, ela disse assim, Naida, eu não posso ficar doente, porque ninguém vai ficar comigo. Eu falei, quem te falou? Ela estava na época da Covid, né? E ela fumava muito. E ela dizia, se eu for para o hospital, quem é que vai ficar comigo, Naida? Eu não tenho ninguém. Eu falei, claro que você tem. Você não tem família, que ela não tinha família aqui. Já tinha morrido todo mundo. Eu falei, mas você tem amigos. Aí entra o papel de amigos na nossa vida, se nós temos cultivado amizades. Porque muitos amigos viram família, que um ser do meu sangue não é família. Mas eu tenho amigos que eu posso dizer que é minha família. Está preenchido o vazio. Mas até a relação da amizade hoje está mais difícil, né? Família é a união de objetivos, se protegem pelo afeto e respeito, contra dores e sofrimentos. Família é sagrada, porque tem agrupamentos, famílias e família sagrada. É quando unida pelo respeito, solidariedade e amor, que é onde dá essa sensação de que eu não estou sozinha nesse mundo gigante, duro, que está aqui. E eu preciso ter esse sentimento de segurança. Porque insegurança, medo, angústia, ele me adoece. Isso hoje está comprovado cientificamente. Esses sentimentos de medo, de eu acordar de manhã, o que eu vou fazer, e eu não tenho com quem contar, isso hoje é um fator que permeia muitas pessoas, que eu atendo muitas pessoas, e esse medo dessa solidão, de para onde eu vou quando eu ficar velho, que eu não tiver ninguém e eu adoecer. Eu tenho uma amiga em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, trabalhamos juntas há muito tempo, ela hoje está sozinha lá. Ela tinha um menino adotado que suicidou-se o ano passado, e ela me liga, a gente fica horas no telefone, ela dizendo, Naida, eu estou procurando um abrigo. E ela era, assim, altos cargos lá em Rondônia, quando eu morei lá, né? E eu disse, mulher, calma, o que tu vai fazer em abrigo? Não vai. Ela falou, Naida, eu estou adoecendo. Ela está muito gorda, né? E ninguém vai cuidar de mim. Pelo menos num abrigo, eu não vou passar fome. Eu vou procurar. Aí ela pergunta aqui em Brasília. Eu falei, aqui em Brasília, se não for os públicos, eu estou com uma amiga, uma tia de um amigo,
Ela está pagando R$9.000 num ali na Rota do Cavalo, ali em Sobradinho, que é uma fazenda, né? Videiras que chama. E que população que está ali, gente? População de alta renda. Não é que o servidor público que ganha uma média aí de salário, sei lá quanto, vai pagar um abrigo. Para o público, é 40, 50 na fila. Eu lembro quando eu fui procurar para o seu Nelson, 40, 50. Quem me ajudou foi um médico que arrumou, que ele queria que eu tirasse do hospital. Eu não tinha onde colocar, porque ele não podia morar mais só, porque ele fez aquele traumatismo craniano, né? E aí ele falou, eu vou te ajudar. Aí arrumou uma vaga, nós botamos o seu Nelson e morreu lá, né? Mas o povo brasileiro está envelhecendo, né? Então, é uma coisa que a gente fica com essa sombra aí preocupando a gente. Então, no encontro do Natal, como é uma relação entre as pessoas, né? Eu fico olhando ali a família toda reunida, como a gente viu naquele outro slide ali. E eu assisti uma live esses dias que o cara estava dizendo que ele, no encontro do Natal, ele fica olhando a família reunida, aí ele fica dizendo assim, aquele tio ali, eu não escolhi para fazer parte da minha família, não. Eu não queria ele na minha família, não. Ele dá muito trabalho para todo mundo. Aquele outro ali, até preso estava. Se eu fosse montar a minha família, ele não entrava. E aí ele falando, né? Falando da família, da reflexão, que ele diz que muitas pessoas na família dele não têm vínculo nenhum com ele, até irmãos. Aí o pessoal diz assim, mas cara, ele é teu irmão, pô. Aí ele falou assim, é meu irmão, mas não tem nada a ver comigo. Ele só me liga quando está precisando de dinheiro, todo ferrado, devendo dinheiro no banco. Isso é irmão? Não. Ele não se comporta como irmão e eu também não me comporto como o irmão dele. Então, assim, as relações familiares, as pessoas existem, convivem, mas não tem vínculo, que é o que sustenta uma família. Perguntas que a gente precisa se fazer. Eu me sinto segura e protegida na minha família ou com os meus amigos? Se eu disser que não, eu tenho que buscar isso, eu tenho que cultivar isso de alguma forma. Eu tenho que fazer amigos, eu tenho que me engajar numa casa espírita, eu tenho que participar de alguma atividade. Ali eu descubro pessoas fantásticas. Quando a gente escuta aquela música que até toca aqui na quarta-feira do Carlinhos Conceição, né? O que se encontra numa casa espírita. Ali ele diz que encontra pessoas que ele contou para o resto da vida. Porque, às vezes, também nós não somos cercadas de pessoas afetuosas conosco, vinculadas, porque eu também não cultivei. Porque eu também não gosto de muita gente perto de mim. Eu digo, você liga para alguém? Não, mas também ninguém me liga. Eu falei, então começa a ligar, que as pessoas vão começar a te ligar. Liga para dar bom dia, manda bom dia pelo Zap. Ah, não, eu gosto de ficar no meu canto. Eu falei, então quem gosta de ficar no canto, geralmente vai ficar num canto sozinha no final da vida. Porque a vida, no final, ela reflete o meu conjunto de escolhas e opções. Só que tem coisas que eu não posso reverter mais. A minha idade não me permite mais. Um idoso do asilo ali, do Bezerra de Menezes, ele não muda mais a vida dele ali. Mas nós, na nossa faixa etária, a gente ainda pode tomar decisões diferentes para termos um final diferente. Então, eu acho que essas reflexões, elas têm sentido em fazermos. O que eu posso fazer para que o meu agrupamento familiar se transforme numa verdadeira família? Tem pessoas que dizem assim, Nália, tu não tem noção do problema que é a minha família. Tu não sabe como é que é lá. Aí eu digo assim, faz a tua parte. Faz do teu jeito, os outros que façam do deles. Você não sabe que sua tia foi para o hospital ontem? Liga para ela hoje e diz assim, aí, você melhorou? Seu remédio deu certo? Isso é carinho, é atenção, isso reverte, isso volta, isso retorna. Eu quero receber, mas eu não estou disponível para dar. Então, eu tenho que fazer pela minha família, se todo mundo é difícil, é complicado, é tudo, eu faço a minha parte. No dia do meu aniversário, uns 5 me ligam e dão presente, dão parabéns. Porque no aniversário daqueles 5 eu ligo também todo ano. Então a vida é uma via de mão dupla.
A gente, para receber, nós precisamos dar. E desistir do conceito que eu só vou dar se eu receber. Não. Vamos dar primeiro. E o retorno é inevitável. Então, nessas reflexões, a gente para e pensa como está a minha família, como estou eu na minha família. Eu afasto todo mundo, eu brigo todo mundo, eu sou áspera, eu sou mal-humorada. Esses perfis afasta todo mundo, no trabalho, na família, na vizinhança. Então, se a gente é assim, vamos fazer um esforço para a gente fazer diferente e mudar um pouquinho a nossa volta. Última reflexão. Vocês vão ficar cansados aqui de ficar me ouvindo, né? Então, a última reflexão. Um dia devolveremos nossos filhos ao verdadeiro Pai. Que esse dia seja um dia de paz em nossa consciência. Então, façamos o que está no nosso alcance, seja na educação, seja no convívio, seja no cuidar de um pequeno, do miudinho, do maiorzinho, de um grande. Porque quando nós formos para o mundo espiritual, nós só vamos prestar conta de uma coisa, da nossa consciência. Então, se eu ficar em paz com ela, está tudo certo. Ah, mas eu dei e não deu certo. Ele não liga, ele não me dá nem parabéns no meu dia, eu sou mãe dele. Deixa para lá, faz o seu pedaço. Porque se ele não liga e não te dá parabéns, também você não vai dar parabéns para o seu filho no dia do seu aniversário, no aniversário dele. E aí a gente começa a construir um círculo que não é saudável. Então, vamos refletir um pouquinho e vamos seguir em frente, que essa vida é muito boa, mas às vezes depende um pouquinho da gente. Então, fiquem com Deus, boa noite e obrigada aí por vocês terem me ouvido. Obrigada. Obrigada. Nada, que isso? Nossos agradecimentos de toda a comunidade do Monte Alverne pelas reflexões que nos trouxeste nesta noite, querida irmã. Muito obrigado, hein? Sempre uma alegria recebê-lo. Bom, antes de passarmos para a nossa próxima atividade, o nosso passe, nós gostaríamos de registrar que no próximo sábado, né, dia 20, o tema da noite será Chico Xavier, uma história de amor. E quem vai nos ministrar esta palestra é o fundador desta casa, o nosso querido irmão Ariston Teles. Então, nós temos aí essa palestra gravada e essa palestra será projetada no próximo sábado. Então, contamos com a presença de todos, será uma alegria recebê-los e, se Deus quiser, não teremos problemas aí com a informática, né? Aproveitamos também para informar que o nosso centro, Monte Alverne, ele estará entrando em recesso no final de ano e os nossos trabalhos eles vão se encerrar no dia 21 de dezembro, num domingo. E nós retornaremos com todas as nossas atividades a partir do dia 24 de janeiro de 2026, num sábado. Já vamos começar ali com a nossa primeira atividade do sábado, que é o nosso café comunitário lá da nossa querida irmã Dulce. Nós agradecemos imensamente a presença de todos, que tenhamos uma semana que se inicia na manhã, profícua em realizações. E passamos agora então para a nossa próxima atividade. Nós convidamos os nossos irmãos aí, os médiuns, para nos auxiliar nesse trabalho. Muito obrigado, uma boa noite a todos.